paz do Senhor, irmãos. Amém? Bom estar aqui, bom estar na casa do Senhor. Ainda que no dia 12 de junho, dia especial. Minha esposa gosta de sempre ficar dando pitaco no que eu vou falar. E ela falou assim, não vai falar sobre namoro, né? Porque os namorados não vão vir hoje, vão estar namorando. Eu falei, oxe, rapaz. Também não precisa falar muito, porque o pessoal quer ir para casa. Eu falei, poxa. Maldade. Mas é dia dos namorados, os dias dos namorados é um dia especial. Antigo, né? Bem antigo a ideia do dia dos namorados. Não se sabe ao certo quando começou esse negócio do dia dos namorados. Alguns falam que foi do bispo Valentim, né? Final da Idade Média aí, o bispo Valentim, o imperador Cláudio II proibiu que houvesse casamentos na época das guerras, né? Na época das guerras não pode haver casamento, porque ele tinha a ideia de que o solteiro era mais valente, mais aguerrido, os solteiros, né? Então ele proibia casamentos na época das guerras. Só que esse bispo continuava fazendo casamentos. Aí pegaram o cara, descobriram que ele continuava fazendo casamentos, e aí ele foi morto no dia 14 de fevereiro. E aí, daí surge a ideia do dia de Valentim, dos franceses vai para a Inglaterra, dos franceses para a Inglaterra, acho que da Inglaterra para os Estados Unidos, né? E tem a ideia do dia de São Valentim, correto? Mas o interessante é que esse 14 de fevereiro é um dia, assim, a véspera daquela festa antiga dos gregos, né? Festa da fertilidade, Lupercais, né? A festa da fertilidade era a festa à deusa Juno e ao deus Pan. É na véspera, dia 15. Então, eles fizeram dia 14. E era um festival da fertilidade, né? E lembrando que era o início da primavera e tal, os sacerdotes saíam ali batendo com correias de couro nas mulheres e tal, para poder dar fertilidade, né? Era uma coisa assim estranha. Aí a ideia do dia de São Valentim, por aí você estuda na história, é bem interessante. No Brasil é dia 12 de junho, não é 14 de fevereiro. Que chato, não é? Mas foi por causa do João Dória. Vocês sabem disso, foi por causa do João Dória, né? O filho dele hoje é governador de São Paulo. É ele que criou o Dia dos Namorados. O pai do João Dória, governador de São Paulo, que criou o Dia dos Namorados. Ele foi fazer um trabalho para aumentar as vendas nessa época do ano lá para Câmara de Comércio lá de São Paulo, né? E ele escolheu um dia que era um dia antes, assim, a véspera do dia de Santo Antônio, santo casamenteiro, né? Da Igreja Católica. Então ele colocou o dia 12 de junho, que seria legal, dia 12 de junho, e colocou um slogan bem interessante para poder vender. Não é só com beijo que você prova o amor. Não é só com beijo que você prova o amor. Tem que comprar um presentinho. E as vendas aumentaram muito. E isso foi legal, né? E até hoje, as vendas, nessa época, elas são muito grandes. No dia de São Valentim, o pessoal dava cartãozinho. Aqui no Brasil é presente mesmo. A gente é exagerado, né? A gente gosta de presente. Eu estou errando. A minha esposa falou para não falar do dia de namorado. Olha aí, E eu estou falando, desobediente, né? Mas irmãos, essa coisa é bem interessante, dia dos namorados. Então, eu não vou falar dos namorados, eu vou falar de outras coisas. Eu quero falar sobre a palavra. A palavra. Porque até o namoro, tudo tem que estar firmado em alguma coisa, né? Se não está firmado, dá problema lá na frente. Tem que estar firmado em algo. Então, você que está namorando, você que está no desejo de namorar, você que está orando para namorar, não é?
Tem que estar firmado em alguma coisa. Se o namoro está firmado só em beijinho, abraço... fui igual o João Dória. Não é só com beijinho que você prova o amor, não. Tem que estar firmado em algo mais, e isso é importante. E a palavra de Deus é o firme fundamento para a nossa vida. É um alicerce que suporta a vida de qualquer pessoa. A palavra de Deus. Lá no Ministério de Homens, a gente tem utilizado essa metodologia do estudo da palavra. Eu gosto desse método e eu não abro mão dele. A gente tem focado muito no discipulado, né? Discipulado de homens. Estamos com 5 grupos de discipulado na semana, 2 níveis de discipulado. A gente está querendo colocar o 3º, mas está com medo, porque vai ser muito hardcore, o 3º nível de discipulado aí, mas a gente está com esse desejo, e tem sido muito bom. A gente está aí com um grupo já de 6 líderes já trabalhando, apoiadores, líderes e apoiadores, trabalhando, ministrando aula, gente que foi treinada, firmado na palavra, e é muito bom estudar a palavra. Na segunda-feira, a gente também tem estudado a palavra, estamos estudando o livro de Tiago. Tiago, é a epístola de Tiago, já chegamos no capítulo 3. É sofrência, irmão, é só para corajoso. Tiago já começa falando: regozije-se por passar por muitas tribulações. É daí para pior, a coisa vai ficando brabo lá em Tiago, é muito forte. E inspirado no que a gente tem estudado em Tiago, eu fiquei pensando na palavra de hoje para vocês. Nós precisamos estar afirmado na palavra. Isso é muito bom. O grupo de homens tem avançado, a gente tem alcançado pessoas, estamos aí com em torno de, na semana, alcançando em torno de 70 homens. Com o futebol é meio louco, às vezes aumenta, diminui de acordo com o frio, de acordo com as esposas. O dia que a esposa está legal, o pessoal vem jogar bola. O dia que ela está meio assim, o pessoal fala: pastor, hoje convém ficar em casa. Né? Como o pessoal posta lá, a cada semana, 25 homens do Ministério de Homens são proibidos de jogar futebol, e isso a Globo não mostra, né? E o pessoal tem vindo no futebol, está sendo muito legal. Ouvi até um comentário lá de mesa de sinuca, eu estou todo oriçado com isso. Sinuca é bom demais, né, irmão? Imagina, tá ali, e vai ser muito bom. É uma comunhão gostosa, pessoas que não são da igreja têm vindo para jogar bola, bater papo, de vez em quando o pessoal queima uma carne, e queimar carne em igreja é tudo de bom, irmão. Igreja é o lugar de queimar carne. O Ministério de Homens ali é bom em queimar carne. O irmão Wilson, queimador de carne mesmo, né? Ali que queima, né? Queima a carne todinha lá. O Cabral favoreceu a gente com uma grelha maravilhosa lá, e a gente queima as carnes lá na igreja. É bom, irmão. E o pessoal que vem, que não é crente, de vez em quando a gente passa aqui no domingo e vê sentadinho com a esposa. Opa, tudo bem? Gente que nem é da igreja, mas vem no futebol. Aí quebra aquele primeiro gelo de vir na igreja. A gente que tem medo de vir na igreja. Será que eu vou lá, pego alguma coisa em mim? Será que vão tirar meu dinheiro? O que vai acontecer? Aí vem no futebol. Futebol o cara vem, não. Homem do futebol não tem medo. Ele vem para o futebol. Aí do futebol ele vai vendo, quebrando aquele gelo. Poxa, igreja até que é legal, até que é joia. Não há esse problema todo. Eu pensava que era o pessoal meio quadradão e tal. O pessoal nem pega muito futebol, o pessoal não pega muito lá, nem xinga palavrão. É muito bacana. Aí o pessoal acaba vindo no culto, né? Vindo, e de vez em quando eu vi um que estava com a esposa. Muito legal, ele veio e ainda trouxe a esposa. Isso é muito bom, irmãos. E é algo que vem naturalmente com a palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus é um firme fundamento para cada um de nós. Então, para falar rápido, para agradar a minha esposa, vamos lá em Mateus, capítulo 7. Mateus capítulo 7, velho conhecido de todos nós. É o final do Sermão da Montanha, Sermão do Monte. E Mateus, ele coloca esse conjunto de
ensinamentos todos juntos, não é? E são uma série de diversos discursos, ele coloca todos eles juntos, numa sequência, e que é bem interessante, dá ideia como se fossem as regras do reino de Deus, né? Sermão da montanha. E o final do Sermão da Montanha, depois que ele dá todo esse discurso, né? Mateus coloca todo esse discurso aí junto, ele lá no versículo 24 do capítulo 7, ele vai dizer assim: portanto, todo mundo encontrou? Vai lá. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E grande foi a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Joia, não é? Então, quando a gente começa a entender isso aqui, é um texto assustador. É um texto assustador. Ele termina aquela porção de regras da vida no reino, não é? A vida do reino de Deus. E tem gente que acha que no tempo agora do Novo Testamento, da Nova Aliança, não tem regra, né? Não. A lei era só para o passado, agora a gente é livre, a gente faz o que quiser, é tudo na graça, Deus só quer o nosso coraçãozinho. Não, não é bem assim, irmãos. As normas do reino foram dadas e algumas são até mais pesadas do que o do Antigo Testamento. E no conjunto das regras todas, dá uma ideia muito, muito assustadora, porque o que Jesus colocou é algo impossível de ser vivido. As normas que Jesus estipula no Sermão da Montanha são normas impossíveis de serem vividas. Só com a graça de Deus. E para experimentar dessa graça de Deus, nós precisamos morrer para esse mundo. Negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Negar, tomar a cruz e seguir. O negar e tomar a cruz, a relação é a mesma. Tem a ver com abrir mão do seu eu e tem a ver com a morte. Tomar a cruz tem a ver com morte. Tomar a cruz não é aquele esposo chato, não, irmão. Tem gente que pensa que tomar a cruz é aquele esposo. Meu, a minha cruz, não sabe o tamanho da minha cruz. Ai, meu. Dia dos namorados, falei isso, não pega bem, né? Mas tem um namorado que é cruz, tem esposa que é cruz. Mas não é isso que Jesus está falando. Porque lembra, cruz, Jesus não havia sido crucificado ainda quando ele disse aquilo. Então o símbolo da cruz ainda era aquele símbolo da cruz, e não o símbolo que a gente tem hoje. Hoje o símbolo da cruz é bonitinho, você carrega no pescoço, tem gente que faz até tatuagenzinha, né, da cruz, é bonitinho e tal, aquela coisa toda. Não, irmãos, a cruz significava morte, maldição, significava vergonha, tortura, sofrimento. É isso que Jesus está falando quando ele diz que quem quer segui-lo deve negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Tem que morrer. Se você não morre, você não nasce para o Senhor através da graça. E quem não nasce através da graça não consegue ver o reino nem entrar no reino. E isso é seríssimo,
Porque nós temos um sério problema com regras. Um sério problema com regras. Regras é uma coisa que a gente fica irritado, chateado com regras. Eu tento sair de casa agora ali que eu moro aqui no Itaú, no início do Itaúna aqui, tem um posto ali que eu estou querendo sair, é um largo, né? E toda vez que eu vou sair ali, tem um semáforo de um lado e do outro, para quem vem e para quem vai. Mas o povo não respeita o semáforo. As pessoas passam ali correndo, desesperadas, e a gente fica ali com o carro, e é na curva para sair, é uma dificuldade. E às vezes que a gente sai, o sujeito está avançando o semáforo, a gente sai, ele vem com o carro em cima da gente, piscando o farol, e bota a cara para fora e grita, e faz sinais obscenos. E você fica, além dele atravessar o sinal vermelho, ainda se acha no direito de ter a via desimpedida para que ele passe com o seu veículo. Não importa se as pessoas estão ali ou não, ele quer passar e acabou, não é? Ninguém pode impedi-lo, ele é livre. Então, gente, a gente tem maior dificuldade com regras, grande dificuldade. Trânsito é clássico, é clássico. Essa semana eu fui parado na lei seca. Montão de homem no carro, a gente é vindo de um grupo de vida, a gente está com um grupo de vida agora, tem um lá em Santa Catarina. Quando eu falei para minha esposa que eu ia para um grupo de vida em Santa Catarina, ela falou, mas por que tão longe? Eu falei, não, é ali, é que ela é de São Paulo, né? Ele não conhece muito aqui em São Gonçalo. Falei, Santa Catarina, ela, mas não, Santa Catarina ali no bairro, ali, depois de São Gonçalo do Centro, ali, né? Santa Catarina, né? A gente está com um grupo de vida lá e cheio de homem no carro, a gente vindo, né? Depois do estudo bíblico, aquela coisa, feliz. Aí o guarda olhou assim, até uma policial olhou aquele carro cheio de homem, não vai passar, né? E rindo, deve estar todo mundo, ó. A gente estava cheio da palavra, irmão, cheio de espírito, cheio da palavra, feliz, a guardinha, encosta lá, rapaz. Puxa, e o pior foi os irmãos. Os irmãos não aliviam a cara do pastor, não alivia, não. Os irmãos ficam rindo, agora, pastor, esses miseráveis, pecadores, rapaz, esses caras nem para poder, não, pastor, vai com calma, aquela coisa, daquela moral, né? Não, pessoal, aí eu fiquei tenso, né? Falei, ai, Jesus, se fosse Santa Ceia, eu dançava aí, né? Mas, gente, a nossa regra, a regra no Brasil, como a gente rompe, zerou. Estou passando por outra parte aqui, né? Eu zerei lá, foi bonito, o pessoal até tirou foto. Pastor, não fez mais que obrigação. Eu falei, poxa, Mas o trânsito no nosso país, gente, chega a 40 mil mortos, não é? 40 mil mortos por ano no nosso país. E a maioria, gente, praticamente tudo é de romper regras. A gente rompe as regras. E a gente acaba com histórias, com vidas. A gente acaba com sonhos nossos e dos outros. São mais de 600 mil pessoas com sequelas permanentes, todos os anos. É um custo para o governo enorme, irmãos, rompendo as regras. A gente não gosta de regra. Regra para a gente é difícil, é complicado, irmão. Tem que ser. A gente aqui na igreja tem maior dificuldade com as regras, né? Horário de chegar, horário de sair, aquela coisa, deixar o filho no departamento infantil, tem que ter o cartãozinho, e o pessoal não quer, dá meu filho aí, mas, gente, calma, é uma complicação. E olha que nós somos o povo da palavra. Estranho, né? Para quem é o povo da palavra, é o povo da regra. Ortodoxos. Eu gosto de falar isso na nossa reunião lá. Nós somos ortodoxos. Ortopedia, ortopédico, reto, né? Reto, reto, e doxa, de opinião, não é? Então, nós temos a reta opinião sobre as coisas. Porque nós temos um livro
texto, que é regra da nossa fé. Amém? Regra de fé e prática é essa palavra. Então, nós temos uma regra, deveríamos ser o povo acostumado com a regra, acostumado em obedecer, deveríamos ser, e isso é interessante. Jesus falou: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, ou seja, ouve e coloca em prática. Porque tem gente que ouve, mas não coloca em prática. A pessoa sabe o que tem que fazer, mas ela não coloca em prática. Dizer isso para alguém que é pecador, quanto mais ímpio, é a natureza da pessoa, é a natureza caída, não lhe permite cumprir a vontade de Deus, correto? Mas nós somos salvos, o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Então nós podemos sim ouvir e praticar a palavra. Ele diz que quem ouve e pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Esse texto é legal, porque ele não está falando de casa. O foco desse texto não é a casa. Eu já vi gente falando de casa, o tipo de casa, a casa isso, devia ser uma casa assim, a casa... Não, o foco do texto não é a casa, é aonde está essa casa. Não importa qual seja a casa, o importante é lá onde ela está. Amém? Ela está onde? No museu? Lembra? O pessoal comprou lá apartamento, pagou, feliz da vida. Estava meio barato, né? Estava um pouco barato até para o valor ali do imóvel, mas o pessoal comprou. Gente, que dificuldade. Não estava firme, não estava com um alicerce bom. E quantas vezes nós vemos isso? As pessoas olham aquela coisa bonita, mas como está o alicerce embaixo? Nessa semana, sábado agora, a gente tem uma missão, alguns homens do nosso ministério, a gente está com a missão de ir lá construir uns cômodos para uma irmã, aqui, que é obreira aqui da igreja, está com dificuldade de construir lá, ela já tem até o material, falta mão de obra. Homem gosta disso, né? Homem gosta, não é só jogar bola e jogar sinuca. Também, homem também gosta de fazer essas obras. Então, a gente vai lá fazer o cômodo lá para a irmã. Aí, conversando com o Romualdo, falei, aí o Romualdo, não, tem que fazer primeiro o alicerce lá. A cinta, aquela coisa toda, colocar os ferros. Ih, rapaz, isso vai dar trabalho. E é trabalhoso, irmãos, é complicado e é estranho, que é uma parte que ninguém vê. Dá uma trabalheira, tem que cavar. Eu fiquei imaginando, Nildo vai lá, mas Nildo, vai lá sábado lá, a gente vai cavar aquele negócio lá, mas ninguém vai ver aquele negócio. Você cava, faz um trabalheiro, aí você constrói em cima, ninguém vê a fundação. Ninguém se preocupa com a fundação, porque não é bonito, é até meio grosso, né? Aquele concreto ali, pedra, vergalhão, aquele negócio bruto. Não tem, ninguém coloca decoração na fundação, né? Colocar um azulejo, um porcelanato, né? Aqui nessa sapata, né? Colocar um porcelanato na sapata. Não, vai ficar lá embaixo da terra, vai cobrir tudo. É disso que o texto está falando. Porque às vezes a gente olha, está bonito, está belo, está elegante, está muito jóia, está postando no Facebook, né? Está postando, está bombando no YouTube, aquela coisa toda, mas como está a fundação? Então ele diz aqui que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. E é interessante porque o jeito de construir daquela época é diferente do nosso. O texto aqui que Jesus se refere,
o que ele diz aqui, essa pequena parábola, essa pequena comparação, essa pequena parábola, não era, na época, não era algo desconhecido. Os rabinos já tinham escrito coisas desse tipo, né? Pessoas que colocam o alicerce, as pedras embaixo e colocam os tijolos em cima, gente que coloca os tijolos embaixo e as pedras em cima. Há escritos sobre isso anteriores até, mas o que Jesus está explicando aqui é que a palavra dele é rocha. A palavra dele é rocha firme, que você pode colocar o peso em cima, e que quando a chuva vier, quando o vento soprar, quando derem sobre essa construção, ela ficará firme, inabalável. Então, eu fiquei pensando sobre esses ventos e chuva, rios que transbordam, problemas, irmãos, problemas. A gente sabe quem está firmado na palavra quando vem problemas, não é? Porque quando está tudo bom, está lindo, está bonitinho, o sol está brilhante, tudo é elegante. Mas quando vem a necessidade, vai forçar a estabilidade da estrutura, a força dessa estrutura. Então, quando vem a dificuldade, quando vem o problema, nós vemos realmente quem está firmado na palavra. Eu já vi gente fazer loucuras quando passa por problema. Problemas grandes como um problema pequeno. Problemas pequenos para homem é aquele problema assim, o guarda parou e você esqueceu de renovar a sua habilitação. Já passou 2 meses. Você esqueceu de ir lá. Aí o guarda fala assim, puxa, rapaz, 2 meses só, né? Que chato. Eu teria que fazer alguma coisa aí, mas a gente pode chegar num acordo. Vou te dificultar a tua vida por isso? Como é que a gente pode fazer aí? Gente, é horrível. Mas nós estamos no Rio de Janeiro e há relatos disso assim aos montes. Aos montes. E pessoas que quando estão no problema, elas fazem o quê? Não custa nada, né, Senhor? No fundo, eu vou renovar minha habilitação. No fundo, Senhor, eu vou pagar aquilo. No fundo, Senhor, eu vou fazer essa documentação. No fundo, Senhor, eu vou consertar o carro. No fundo, Senhor, eu vou pagar tal coisa, eu vou fazer. Então, desde pequenos problemas até grandes problemas, nós começamos a recorrer a coisas que não estão firmados na palavra. Quem está firmado na palavra não se move. Ou seja, não vai ser uma multa que vai me quebrar. Quem tem empresa, então, é que é difícil. Pastor, mas se eu pagar tudo, eu quebro. Mas como é que é? Se eu pagar tudo, eu quebro. Você prefere abrir empresa para virar ladrão? Não abre empresa. Estranho, né? Mas se eu pagar imposto, eles vão gastar tudo com os prazeres dele. Meu irmão, importa a nós, que somos crentes, cumprir a regra. Somos o povo da palavra, nós cumprimos a regra. Então, cabe a nós fazer o certo. Quem está firmado na palavra não se abala com essas coisas. Ele está firmado. Questão de saúde, a gente passa por problema de saúde e as pessoas começam a entrar em desespero e não confiam no Senhor. É estranho, porque a semana está aqui louvando, cantando, exaltando. Senhor, te amo, Senhor, te quero, coraçãozinho. Basta um diagnóstico que não lhe é favorável e o alicerce
E o estranho é que eu estava lendo isso aqui, meditando e pensando na parábola, que Jesus coloca a parábola do semeador, não é? Lembra a parábola do semeador? O semeador saiu a semear e lançou as suas sementes, né? Uma caiu no caminho, outra caiu nas pedras, outra caiu nos espinhos. Já parou para pensar naquela semente que caiu nos espinhos? Os espinhos são alguma coisa incômoda, não é? Mas qual é o incômodo que Jesus coloca ali? Lembra lá, Mateus 13? O incômodo são as preocupações com essa vida e o afã de conseguir riquezas. Então, riquezas, querer riquezas, estar prosperando, estar ali crescendo, isso pode ser um problema? Isso pode ser um problema, porque isso pode sufocar a sua fé. Porque quando nós não estamos firmados na palavra, irmãos, a gente consegue riquezas e a gente se perde. Riqueza se torna um problema. Pessoas que nem tratam mais os outros, já nem olham para a cara do outro. Isso aí já não é gente com quem eu devo andar, né? Não é mais do meu nível. Já viu gente assim, né? O cara melhora um pouquinho, consegue subir um pouquinho na empresa, lá ele já nem olha mais para ninguém. O carro dele, antes ele vinha com um carrinho simples, agora vem com um carro bacanão, e ele não quer colocar o carro dele em qualquer vaga na igreja. Uau, os obreiros passam por um perrengue. Não, eu não vou colocar meu carro lá, meu carro tem que estar aqui embaixo, aqui, para quando eu sair, já... Não, irmão, só tem vaga lá. Não, lá eu não quero, não tem vaga... Quando é vaga no estacionamento de lá, né? No estacionamento de terra, com chuva, sujeito com aquele carrão. Eu vou na outra igreja, que na outra igreja o estacionamento está coberto, bonitinho. Demorei tanto para ter carro, agora que eu tenho meu carrão, não vou sujar meu carrão na lama, só para assistir um culto, só para adorar esse Deus. Estranho, né? Aí você começa a ver que as pessoas começam a pensar assim, andorinha anda com andorinha, pardal anda com pardal, gavião anda com gavião, meu amigo. Melhorou de vida. E estranho que você percebe isso nos casamentos. Vá a casamentos e você percebe quem é andorinha, quem é gavião, quem é águia, quem é pardal, quem é cambaxia. É só você ver as mesas não se misturam, né? As mesas não se misturam. Fica as andorinhas cá, as cambaxias aqui, os pardais aqui, as rolinhas ali. Aí você fica, mas por que isso? Irmão, a gente começa a estratificar. Não é só quando a coisa está ruim que a gente tem problema. Se a gente não está firmado na palavra, quando a coisa está boa, a gente também passa por problemas. A chuva vem, os rios sopram sobre nós e cai, desmorona. E ele vai dizer assim, não tinha o alicerce na rocha, não estava ali porque estava na areia, era insensato, construiu a sua casa sobre a areia. E eu queria fechar essa minha reflexão indo lá em Tiago, que é o texto que a gente tem lido com o pessoal do Ministério de Homens às segundas-feiras. Foi um texto que para a gente mexeu muito, doeu muito, foi muito dolorido. A gente foi para casa meio tonto, assim, como o pessoal diz, desceu triangular, arranhando tudo. Vai lá em Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Tiago 2, a partir do versículo 14. Encontrou aí? Tiago 2, a partir do versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? O que adianta você dizer que crê em Deus, que eu amo a Deus, que eu faço a vontade de Deus, e você canta bonito, você vem na igreja, você participa dos cultos, está tudo jóia, mas na hora de praticar, ou seja, o seu problema não está
no conteúdo. Não é no conteúdo que está o problema. O problema está na prática. Parece meio como Isaías, né? Homem de lábios impuros que habita no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, Isaías está falando, eu sou fruto do meu meio. Eu vivo no meio de povos, de um povo de impuros lábios, e eu sou um homem de impuros lábios também. Parece que a gente é assim, nós temos uma constituição aí, e como dizia aquele cantor que faleceu, né? Dizia, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Todo mundo sabe que tem uma Constituição, mas ninguém dá nem uma olhadinha, nem liga de seguir aquilo, seguir a norma, seguir a regra. Nós temos uma Constituição do reino, está aqui, e a gente nem liga para ler, e às vezes a gente ouve, só que a nossa Constituição, gente, não é só para você saber, é para você viver, a partir daí, colocar por obra, não ser apenas ouvinte, mas você ser praticante. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Só fé salva? Sim, só fé salva. Mas o que Tiago está dizendo para nós é, espera aí, como eu sei se você tem fé? Porque todo mundo que tem fé tem obras. Todo mundo que crê, vive a partir do que crê. Será que você tem fé realmente? É o que Tiago está dizendo. Vamos lá, versículo 15. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso, irmão? De que adianta? A gente canta bonito, fala de amor, fala daquela coisa toda e tal, e o pessoal vai embora, e você nem sabe qual o problema dele, como que ele vive, para onde ele vai. A gente entra no nosso carrão e vai embora para casa. E pessoas, outro dia, foi muito engraçado, eu fiquei aqui na frente, e eu vi que tinha um casal ali precisando de carona, eu dei carona até lá fora. Aí voltei. Aí vi o outro irmão, eu falei, ué, aí dei carona até lá fora, aí voltei. O que está acontecendo? Pastor, não passa ônibus, esse horário está difícil de passar. Eu falei, é mesmo? E o pessoal andando até lá em Nova Cidade, rapaz, no escuro, fica o breu ali, né? Eu falei, meu Deus da glória, eu nem imaginava, irmão, a gente que tem carro, irmão, a gente nem imagina o que é isso. Graças a Deus, né? A gente tem um carrinho, ainda que velho, mas leva a gente atrás, a gente não imagina o que os irmãos passam, não imaginam, e eles vêm aqui adorar a Deus conosco. Como a nossa comunhão é muito superficial, a gente não sabe a dor do outro. Termina, vai em paz, irmão, vai na paz, vai na paz, vai na paz, vai na paz, e alguns aqui, de repente, estão com a barriga precisando. Por isso, essa comunhão faz que a gente perceba o outro, olhe o outro. A nossa fé tem que ir além da nossa cabeça. Ela tem que se expressar nos nossos membros. Vai lá. Versículo 17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Joia, né? Para exemplificar isso, é mais ou menos assim. Você pode até fazer sem ter fé. Você pode até fazer, ajudar as pessoas sem ter fé, sabia? Mas é impossível você ter fé e não ajudar as pessoas. Vou repetir para você degustar aí.
Você pode até ajudar as pessoas sem ter fé, mas é impossível você ter fé e não ajudar as pessoas, não ir em direção aos outros, não ir em direção aos necessitados. Vamos lá, versículo 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Texto difícil esse aqui, né? Mas é mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Você não faz mais do que a sua obrigação de crer em Deus, porque Deus existe. Até o diabo sabe. Então, olha a comparação maldosa que o Tiago faz, né? Ele compara, você e o diabo são igual, né? Crer em Deus, crer que Deus existe. Se você só crê que Deus existe, você está sendo igual ao diabo. Se a sua fé não tem obras, você é igual ao diabo. Estranho, né? Ficou forte o que o Tiago disse aqui, né? Mas é isso, irmãos. Só crer que Deus existe, você não está fazendo nada demais, porque é só você olhar a natureza, olhar as flores, olhar as montanhas, olhar os rios, os animais, a beleza, e tudo que há nesse mundo, você vai chegar à conclusão de que Deus existe. Continua aqui. Ele vai dizer, não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Os amigos de Deus fazem a vontade de Deus. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Peraí, pastor. Peraí, irmãos. Para e pensa. A proposta de Jesus para os discípulos é a mesma de Deus para Abraão, né? Amigo, né? Eu quero te chamar de amigo. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Eu não te chamo mais de servo, não. Eu quero te elevar a um novo nível. Não é mais servo, amigo. Eu vou compartilhar com você o que está dentro do meu coração. Porque você não só crê, mas você faz, você age, você obedece. Continua lá. Versículo 24. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é a de Raabe, a prostituta. Aqui deu problema, né? Caso semelhante à de Raabe, a prostituta, que não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Lembra? Ela foi justificada porque ela creu no Deus de Israel e ela agiu. Ela creu e ela agiu, acolheu os espias, escondeu lá em Jericó, lembra? Raabe, a prostituta. Aqui Tiago faz outra coisa pesada. Ele compara Abraão, o pai da fé, que a gente chama, né? O pai da fé, e uma prostituta. Abraão e uma prostituta. O que iguala os dois? Não importa se você está lá no alto, não importa se você está lá no fundo. Se você crê e faz a vontade de Deus, isso lhe é imputado por justiça. Se a sua fé não é uma fé só aqui, teórica, mas a sua fé te toma por completo, você se torna amigo de Deus. Termina aqui. 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Onde está firmada a tua vida, meu irmão? Onde está firmada a tua vida? É na palavra? Se a sua vida está firmada na palavra, andemos como diz a palavra. Não sejamos apenas ouvintes.
Gente que vem aqui, é gostoso, a gente ouve aquela palavra que anima, e tal, a gente canta, e palavra, e palavra, e palavra, e palavra. Acabou, a gente vai para casa, viver a vida. Eu venho aqui, cumpro a minha religião, canto, louvo, adoro, e depois vou para casa. Irmãos, isso não está bom. Isso não está bom. A nossa sociedade está deteriorando. Consegue imaginar isso? Deteriorando. Tá. A nossa São Gonçalo está apodrecendo. Ficou mais perto, né? A nossa São Gonçalo está apodrecendo. E o estranho é que nós somos o sal da terra. Como pode essa São Gonçalo apodrecer se nós somos o sal? O sal vai agir, irmão. Ele vai agir, ele vai salgar e ele vai conservar esse negócio. Amém? Vai virar charque, vai virar carne seca, vai segurar, não vai apodrecer, a gente está aqui, né? Não vai apodrecer não, diabo, a gente está aqui. A gente segura esse negócio, segura de lá de cá, não apodrece porque a gente está aqui. Mas se está apodrecendo, o que está acontecendo? A possibilidade que o sal esteja deixando de salgar é muito grande. A possibilidade de que nós estamos nos tornando apenas ouvintes, que gostam de vir aqui tomar... Eu costumo dizer isso, né? Ai, minha esposa vai me bater quando eu falar isso. A gente costuma vir aqui tomar uma chupetinha. Chupetinha? Falar para homens o tempo todo é difícil, né? Como é que fala isso para a mulher? Sabe o que é chupetinha no carro? No carro, quando a bateria está fraca lá, você tenta ligar o carro, não consegue, tem que parar um outro carro do lado, colocar o cabo assim na bateria, e aquela energia do cabo ali entrar aqui, dar uma pequena carga nessa bateria para você poder andar. Tem crente que vem para tomar uma chupetinha. Vem aqui, liga os cabos e... Senhor! E vou para a semana. E para a semana vai acabando a bateria, vai ficando fraquinha. Quarta-feira, vem aqui, toma outra carguinha. Sexta-feira, sábado. Domingo tem que ir lá, porque senão, meu irmão, e vem outra carguinha. Irmão, para com isso, irmão. A palavra tem que permanecer em você. O único jeito da palavra permanecer em você é você vivê-la. Porque quando você vive a palavra se renova na tua vida. E você experimenta uma vida cristã exuberante, irmãos. Exuberante. Até o inimigo fica meio, opa, lá vem ele, corre para cá, corre para lá vem ele. Cheio da palavra, cheio da vivência a partir do Espírito Santo. Você é sal. Não esqueça disso, você é sal. Mais uma vez, não esqueça disso, você é sal. Aonde você passar, tem que salgar, irmãos. Na tua casa tem que salgar. Na tua rua tem que salgar. No teu trabalho tem que salgar. Lá na padaria, no supermercado, na faculdade, na escola. Tem que fazer a diferença. Não deixar apodrecer a nossa cidade. Cabe a mim e a você. E tudo que você tem que fazer é ouvir as regras e praticar as regras. Amém? Foi curtinho, não foi muito curtinho não, mas... Puxa, não foi muito curtinho, mas você entendeu, não é? Falei quase nada de namoro, mas você entendeu a mensagem. Foi bom? Fique em pé para a gente poder terminar. A gente vai orar para terminar. Eu nem sei como é que a gente ora depois de uma mensagem dessa. Senhor, o que faz agora? Porque não tem como pedir algo para Deus. Porque não foi uma mensagem para que Deus nos dê algo. Foi uma mensagem para que você faça algo. Porque essa mensagem não é algo que depende de Deus. Porque Deus já fez. Essa mensagem é para te lembrar que essa parte é tua.
Isso compete a você e a mim. Como a gente ora a Deus para uma coisa que somos nós que temos que fazer? Estranho, né? Não é esquisito? Eu não sei como é que a gente vai fazer, mas feche seus olhos aí, inclina o seu rosto e começa a falar com Deus. Apresenta a tua vida diante de Deus. Se você é uma pessoa que tem medo, Senhor, eu quero, mas eu tenho medo das consequências. Peça a Deus que Ele te fortaleça. Peça ao Senhor que Ele te dê valor para você ir adiante, não importa o que aconteça. Não importa se a multa vai chegar, não importa se o problema vai vir, não importa se a coisa vai se avolumar, não importa se você vai perder dinheiro, não importa se você vai perder prestígio. Importa que você vai salgar, obedecer, cumprir a vontade do Senhor como amigo de Deus. Senhor, ajuda-nos na nossa fraqueza. Eu me sinto como aquele pai com o filho, com um problema, chegando diante do Senhor, depois de que os discípulos oraram e não conseguiu resolver o problema do filho. Senhor, ajuda a nossa fé, Pai. Ajuda a nossa fé. Porque às vezes dá a sensação que a nossa fé é tão pequena, Senhor. Dá a sensação de que a podridão é tanta, que nós, como um grãozinho de sal, um cristalzinho de sal, a gente não vai conseguir fazer a diferença. A gente se sente só, isolado. Mas o Senhor diz para nós que o Senhor separou uma multidão que não dobrará o joelho diante de Baal. Uma multidão que permanece de pé, firme. E somos nós que ouvimos a palavra e colocamos em prática. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda a nossa fé. Obrigado por essa mensagem singela, simples, clara, e que a gente pode sair daqui já vivendo, sair daqui já dando carona para os irmãos, por causa da falta de ônibus, sair daqui perguntando, irmão, precisa de alguma coisa, ver se alguém está precisando, sair daqui lembrando daquela pessoa que você passou na rua e que podia ter ajudado com um pão, com alguma coisa. Você pode sair daqui já praticando a palavra. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Você pode dizer amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.